Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre recuperação após a cirurgia de artroplastia do quadril. Isso, sem dúvida, é uma dúvida extremamente comum nos pacientes que vêm ao consultório para tirar dúvidas sobre o tratamento da artrose grave do quadril e também sobre o tratamento mais comum que a gente utiliza para casos mais graves, que é a cirurgia de artroplastia do quadril. É perfeitamente natural o paciente ter interesse em saber como que é a recuperação. Afinal de contas, ele precisa se organizar, tanto no quesito profissional, no planejamento da família e da rotina da casa. Então eu vou dizer aqui para vocês como é que costuma funcionar para que vocês possam ter uma ideia. Eu vou falar algumas generalidades, o que costuma acontecer para a maior parte dos pacientes, para os casos mais comuns. Mas é claro que a gente precisa ter uma conversa detalhada sobre o seu caso antes da sua cirurgia, para que eu possa considerar detalhes e particularidades de cada caso na hora de fazer as estimativas. Mas vamos lá. No caso da cirurgia de artroplastia do quadril, eu garanto para vocês que geralmente o tempo de recuperação e o impacto na sua qualidade de vida vai ser bem menor do que você imagina, porque a gente avançou muito na recuperação da cirurgia de prótese do quadril ao longo dos anos. Primeiro, vamos falar sobre tempo de internação. Essa é a dúvida mais comum. Para a maioria dos pacientes que fazem uma cirurgia de artroplastia do quadril, o tempo de internação é de somente uma noite. Para pacientes mais idosos, com múltiplas doenças, pode ser que sejam necessárias 2 noites para garantir uma boa segurança, mas a maioria fica somente 24 horas no hospital. Isso tem um contraste muito grande com o que se fazia há relativamente pouco tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás era muito comum o paciente ficar de 4 a 7 dias internado depois de uma cirurgia como essa. E essa diferença acontece porque hoje em dia a gente utiliza técnicas menos invasivas do que se utilizava no passado. O paciente acaba sentindo menos dor, tem um sangramento menor, e isso permite que ele volte a andar mais cedo. A maior parte dos pacientes anda no mesmo dia da cirurgia, depois de algumas horas do fim da anestesia. Alguns pacientes podem precisar de um pouquinho mais de tempo e vão andar somente no dia seguinte, mas raramente demora mais do que isso. O tempo para voltar ao trabalho, isso é outra dúvida muito comum. Quanto tempo eu vou poder voltar a trabalhar, doutor? Isso depende muito do tipo de profissão de cada um. Para aquelas profissões em que a pessoa trabalha no computador e pode trabalhar de casa, no sistema de home office, ela geralmente começa a trabalhar em menos de uma semana depois da cirurgia, porque ela já vai conseguir sentar e ser produtiva na frente do computador em poucos dias. Para aquelas pessoas que precisam se deslocar ao trabalho, para fazer um trabalho que envolve mais questões administrativas, computador e mesa de escritório, a gente coloca aí de 2 a 3 semanas, que é o tempo da pessoa poder se deslocar até o trabalho confortavelmente. Mas pode ser menos se a pessoa estiver disposta a ir trabalhar ainda com andador ou com muletas. O tempo de andador e muletas varia um pouquinho, mas na maior parte dos pacientes vai ser algo em torno de 10 a 15 dias. Para aqueles pacientes que têm uma profissão que ele precisa se movimentar mais, andar a longas distâncias, subir e descer escadas várias vezes ao dia, eu recomendo aguardar um pouquinho mais, em torno de 30 a 45 dias. Para o paciente conseguir desempenhar isso com mais tranquilidade. E para aqueles pacientes que têm um trabalho que envolve algum componente braçal, tem que fazer algum tipo de esforço físico, transportar pesos, esse tempo pode ser ainda maior, alguma coisa em torno de 3 meses. Hoje em dia, a maior parte das pessoas tem trabalhos mais administrativos, escritório, computador, então sem dúvida, para a maioria das pessoas, o retorno ao trabalho é bem mais precoce. Se a sua profissão não tem relação com essas coisas que eu falei, com certeza a gente deveria fazer uma conversa individual antes da cirurgia para fazer essa programação. Uma outra coisa que o paciente sempre pergunta é o tempo para ele poder voltar para a academia ou para fazer esportes. Geralmente eu recomendo assim: os primeiros 2 meses, fisioterapia exclusiva, para fazer exercícios bem direcionados para a recuperação da cirurgia. Depois de 2 meses, o paciente já pode voltar para as atividades de ginástica mais básicas, como musculação, por exemplo. Ele também já pode fazer caminhadas, pode pedalar na bicicleta ergométrica e fazer exercícios na piscina, como hidroginástica e hidroterapia. Atividades esportivas mais dinâmicas, como corrida, esportes que envolvem algum tipo de contato, podem demorar um pouquinho mais, em torno de 4 meses ou até 6 meses, dependendo da atividade. Mas aí é bacana ter uma conversa individual sobre aquele esporte que o paciente gosta de praticar para fazer um planejamento detalhado. Na maior parte das vezes, o paciente usa medicação para dor durante um período curto, 1, 2, talvez 3 semanas. A maior parte dos pacientes não precisa ficar tomando remédio durante muito mais do que isso. Essas são as dúvidas mais comuns que a gente vê no consultório sobre a recuperação depois de uma cirurgia do quadril. Se a sua dúvida não é uma dessas que eu já falei aqui hoje, você pode deixar aqui o seu comentário, mandar uma mensagem de alguma forma, que eu vou tentar responder para vocês. E, obviamente, se você tem uma rotina um pouco diferente do que eu descrevi aqui no vídeo, com certeza é importante ter uma conversa mais detalhada sobre isso na sua consulta individual,
para que a gente possa fazer um planejamento e você possa se organizar. Um abraço, até o próximo vídeo.